Mais uma pergunta agora de uma terapeuta ocupacional, a Rosário Leite, lá de São Paulo. Ela é gerontóloga, ou seja, trabalha com idosos, e ela pergunta essa ideia do acompanhamento terapêutico para pacientes idosos. E é interessante esse tipo de atividade, vem crescendo bastante o uso do acompanhamento terapêutico para idosos. A gente vê um fenômeno bem importante de produção quase que sem parar de casas geriátricas, né? Há vários sujeitos que estão investindo bastante isso. A gente vê muito isso aqui em Porto Alegre, principalmente aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Há várias casas bem grandes, né, com uma estrutura bem importante, sendo abertas assim, com foco total nos idosos. E nesse percurso assim, de constituição de casas, chama de casas de idosos, uma abordagem, então, de cuidado especializado, articulando profissionais da área da saúde, médico, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional e também os acompanhantes terapêuticos. Esse fenômeno vem crescendo. E uma coisa interessante é que o acompanhamento terapêutico ele também vem sendo utilizado para evitar que os idosos vão necessariamente para essas casas chamadas, entre aspas, casas de repouso, também se chamava antigamente de asilo. Esse nome também acabou caindo em desuso e até um certo preconceito, né? Mas aqui na Zona Sul de Porto Alegre eu encontrei até algumas casas que chamam de creche de idosos. Daí o idoso vai, né, por exemplo, de manhã, fica até o meio-dia, ou então passa só o dia, depois de noite volta para casa para ficar junto com os familiares. É uma abordagem diferenciada, por exemplo, quando o familiar não consegue estar junto do outro familiar idoso durante o dia, e esse idoso sozinho pode gerar algum comportamento que coloca em risco a sua integridade física, psicológica. Então acaba sendo bem interessante essa abordagem assim, de uso de turnos. Não fica sempre dentro da estrutura o idoso, né? Ele fica alguns turnos ali só para ter algum profissional qualificado que cuide. Mas então, voltando à questão do acompanhamento terapêutico, há várias situações onde o AT vai, então, ao invés do idoso sair de casa, por exemplo, ir para uma outra instituição, as casas de repouso, entre aspas, o AT ou grupos de acompanhantes terapêuticos vão até o idoso. Então, a gente encontra, por exemplo, 3, 4, 5 acompanhantes terapêuticos que vão se revezando no atendimento nessa área de gerontologia. Então, um fica de manhã com o paciente idoso, outro fica de tarde. Em alguns casos, alguém passa o turno da noite, ou então intervenções de finais de semana. Há também a possibilidade do uso do acompanhamento terapêutico para fazer uma transição, uma adaptação desse idoso que vai ter que ir para longe fisicamente da família, ficar numa casa de repouso. Então, pode ser utilizado o acompanhante terapêutico para auxiliar nesse processo. Então, Rosário Leite é uma área, terapeuta ocupacional ou gerontóloga. Essa área do AT mais idoso é uma área que vem crescendo bastante, cada vez mais tem demanda maior. Então, cada vez mais cresce a demanda de pedido de intervenção no caso de pacientes idosos. Por quê? Porque a gente está durando mais, né? A gente está passando dos 70 anos, alguns dos 80, alguns dos 90. Então, hoje em dia está mais difícil falecer antes dos 60 anos. Então, e com isso a população vai ficando mais idosa, para não falar que mais velha. Então, mais idosos circulando, e também com isso as abordagens clínicas vão se especializando para atender a demanda específica da população idosa. Inclusive, alguns acompanhantes terapêuticos que investem numa dimensão de lazer para auxiliar os idosos. Então, os idosos eles estão chegando no ponto de chegar à chamada terceira idade. Quem tem mais de 60 anos está na terceira idade. Então, aqui tem várias pessoas, de repente, aqui com a gente que já são idosas e não se sentem idosas. Por quê? Porque essa é a regra hoje em dia, né? Chegam aos 60 e tem essa vontade ainda de viajar, de sair para dançar, de namorar,
e o acompanhante terapêutico também vai auxiliando nesse processo. Então, bem interessante, né? O AT na abordagem do idoso. Feito, então, essa foi a pergunta da Rosário Leite, lá de São Paulo, terapeuta ocupacional gerontóloga. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor, desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Clique no rosto do Alex Tavares para assinar o canal e receber avisos grátis das novas publicações.